Olá, você vai assistir agora uma mensagem que pode transformar a sua vida. Quero lhe convidar a abrir o teu coração e acolher a poderosa Palavra de Deus. E também te convidar para estar conosco em um dos nossos cultos no CI, aqui em Itajaí. Que Deus te abençoe. Graças a Deus. Você tem Bíblia aí, você pode abri-la em Hebreus. Glória a Deus, capítulo 2, Hebreus capítulo 2, o verso de número 6, vocês estão me ouvindo bem? Amém? Lá atrás, todo mundo? Hebreus 2, verso 6, diz assim a palavra do Senhor: mas alguém em certo lugar testemunhou dizendo: que é o homem para que com ele te importes, e o filho do homem para que com ele se preocupes? Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, e o coroaste de glória e de honra, tudo sujeitaste debaixo dos seus pés. Amém? Pai, nós te louvamos, Senhor, pela tua fidelidade à tua palavra, por este culto, e te pedimos que o Senhor fale conosco neste dia tão especial, nesta que é para nós uma oportunidade de termos uma direção mensal. Nós queremos que esta palavra, Senhor, norteará o nosso mês de fevereiro, Senhor, e enquanto andarmos na obediência à tua palavra, temos a certeza que estaremos seguros. Então eu te peço, dá-nos entendimento acerca do teu coração, revela-nos a tua palavra, é o que pedimos em nome de Jesus, amém, graças a Deus, amém. Este é um texto escrito aos hebreus, que eram aqueles que haviam se convertido ao Evangelho, a Jesus Cristo, o povo hebreu, que é o povo escolhido do Senhor, por causa do amor de Deus pelos patriarcas, por Abraão, por Isaac, por Jacó, um povo ao qual o Senhor tem aliança com eles, os ama, mas naquele primeiro momento do século I, depois da ressurreição do nosso Senhor Jesus, muitos creram em Jesus, muitos confessaram Jesus como seu Senhor. A maior parte deles não o recebeu, não creu no seu nome, acreditou, como disse Mateus no seu evangelho, no depoimento dos guardas que ganharam muito dinheiro para dizer ao povo que o corpo de Jesus havia sido roubado e não que ele havia ressuscitado. E diz a palavra que esta versão se espalhou entre o povo, e muitos então creem em Jesus como um profeta, em Jesus como um homem bom, em Jesus como alguém que veio e que fez parte da história. É impossível negar a existência histórica de Jesus, há muitas comprovações. Entretanto, reconhecer a divindade de Jesus, somente aqueles que creem que aquele homem que historicamente foi crucificado, ao terceiro dia em poder e grande glória ressuscitou. Alguns hebreus creram, e então a carta foi escrita para eles, para reforçar quem era o Messias que eles tanto aguardavam, quem era Cristo, o ungido de Deus, quem eles tanto esperavam. E alguns creem que quem escreveu esta carta foi Paulo. Eu sou da turma que é mais propensa a crer que foi Paulo mesmo que escreveu, por conta da forma como foi escrito, mas não há como comprovar quem escreveu a carta aos hebreus. O fato é que quem escreveu estava inspirado pelo Espírito Santo de Deus, e é isto que de fato importa. E o escritor então, ao escrever, ele está fazendo uma menção clara a Jesus Cristo. Ele está falando sobre a soberania do Messias, o governo do Messias, o poder daquele que é rei, que é chamado para governar todos os povos.
Tudo isto o povo hebreu já sabia, e Paulo, ou o escritor aqui, outro, foi então usado por Deus para fortalecer, utilizando-se de uma palavra já escrita há mais de 1000 anos antes. Paulo, ou o escritor que escreveu o texto, faz uma menção clara ao Salmo de número 8. Ele diz: alguém em algum lugar testemunhou. É comum, às vezes a gente fala, alguém me disse certa coisa, e eu agora não lembro quem foi, mas o que disse eu me lembro, é isso, isso e aquilo. Comum. Ele se esqueceu, ele não sabia onde estava escrito, ele não sabia quem havia falado, mas nós sabemos, foi Davi. Foi Davi que 1000 anos antes, inspirado pelo Espírito Santo de Deus sobre a sua vida, estava profetizando acerca do Messias, mas ele estava profetizando também acerca de uma promessa que é nossa, porque em Jesus, o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, que o escritor de Hebreus vai referir-se, em Jesus nós também somos sacerdotes reais. Em Jesus nós também somos povo de Deus exclusivo e chamados para governar. Em Cristo nós também temos autoridade sobre a terra. Jesus, disse Paulo, foi feito um pouco menor do que os anjos. O que Paulo estava querendo dizer? Paulo estava querendo se referir àquilo que ele fala lá em Filipenses, ou outro, enfim, eu vou ficar com Paulo, amém? Para não ficar tendo que explicar toda hora. Mas lá os Filipenses, no capítulo 2, ele também diz o seguinte, que Cristo esvaziou-se de si mesmo, e tomou a forma humana, e sendo encontrado em forma humana, semelhante aos homens, foi obediente. Então ele se desfez da sua soberania, da sua divindade, ele se esvaziou, ele não considerou ser Deus, mas tornou-se semelhante aos homens, menor um pouco do que os anjos, só que glorificado, porque Deus lhe deu glória e honra, tudo colocou sob os seus pés. Diz a palavra que a terra é o estrado dos seus pés. Diz a palavra que ele está assentado acima de todo poder, de toda a autoridade, de toda a soberania. Ele é o rei, ele é o Senhor. Só que ele não é apenas rei, ele é rei de reis, ele é senhor de senhores. Mas nós também somos chamados para governar com ele. Nós também somos chamados para andar do seu lado, nós também somos chamados para auxiliar, sermos cooperadores desse reino poderoso. Então Davi, quando estava se referindo lá no Salmo 8, ele estava falando de Jesus, profetizando sem saber ao certo o que estava profetizando, mas ele estava pensando sobre os homens também. E aí Davi começa lá no verso 3, ele começa a dizer assim: quando contemplo os céus, obra dos teus dedos, e vejo a lua e as estrelas que ali firmaste. Eu imagino que Davi estava numa noite, obviamente, ele não fala de sol, ele fala de lua, de certo olhando para um céu estrelado, e vendo a magnitude da obra do Senhor, olhando para tudo que Deus criou, talvez no seu palácio em Jerusalém, talvez em algum canto do deserto da Judéia, talvez ainda nos campos de Belém. Eu não sei ao certo quando foi que Davi escreveu o Salmo 8, mas em algum momento ele estava lá naquela terra de Israel, olhando para cima, e vendo a grandeza do que Deus criou, do universo, dos céus, e ele diz: quando eu contemplo as obras dos teus dedos, ele está dizendo que o universo foi feito pelos dedos do Senhor. A lua que ali tu colocaste, as estrelas que ali firmaste. Existe um outro salmo que diz que o Senhor as chama pelo nome. Bilhões e bilhões e bilhões incontáveis de estrelas, o Senhor sabe cada uma pelo seu nome, tal como Ele também sabe quem nós somos. O nosso nome está escrito no livro da vida, porque cremos em Jesus Cristo, e Ele conhece cada um de nós. Mas Ele faz uma pergunta. Eu me pergunto: que é o homem, para que com ele te importes?
O que é o Filho do Homem para que com ele te preocupes? Tu o criaste e o coroaste de glória e de honra, e o colocaste para dominar sobre a tua criação, as obras das tuas mãos, e tudo puseste sob os teus pés, diz a palavra. O interessante é que Davi, ele tem um pensamento equilibrado acerca de quem nós devemos ser, porque quando ele olha para os céus e vê a grandeza do Criador, os céus e o poder do Criador que está acima de todos os céus, ele reconhece a sua pequenez. Entretanto, não entra nele nenhum tipo de complexidade ou de complexo de inferioridade, porque logo que ele vê o que é o homem para com ele te importes, ele também já responde pelo Espírito dizendo: tu o criaste e o coroaste, fizeste um pouco menor do que os seres celestiais. Não é muita coisa, é um pouco menor, e o coroaste de glória e de honra, e tudo puseste sobre os seus pés. Ao mesmo tempo que ele reconhece a grandeza de Deus, ele também se enche de confiança de que o Deus grande está com ele na terra. E este é o equilíbrio que eu creio que todos nós devemos ter. Ao olhar para o céu, humildade; ao olhar para a terra, confiança. Este eu creio que é o equilíbrio que nos faz avançar, olhando para os céus sempre com humildade, sabendo que é do Senhor que vem toda a graça, toda a sabedoria, todo o amor, toda a competência, toda a saúde, toda a capacidade, toda a longevidade, tudo que precisamos dele, por ele, para ele são todas as coisas, é o que diz a palavra do Senhor. Mas quando nós olhamos para a grandeza de Deus, nós temos esse senso de humildade, nós somos poeira nesse universo. Mas nessa humildade nós olhamos para a terra e também nós sabemos que o Senhor deu a terra para que nós governemos ela. Não ande com complexo de vira-lata, com complexo de inferioridades. Ande equilibrado na palavra do Senhor, olhando para o céu com humildade. Quando alguém quiser encher a tua bola, ao Senhor seja dada a glória, ao Senhor seja dado o louvor. O Senhor é o Deus de toda a terra, é por causa do Senhor. O Senhor até aqui nos ajudou. Mas quando olhar para a terra, lembre-se que o Senhor colocou a terra sob os teus pés para que você domine, conquiste. Humildade ao olhar para o céu e confiança ao olhar para a terra. Davi está sentado, Davi está escrevendo, Davi está inspirado por Deus, Davi está observando, Davi está vendo a grandeza de Deus e ao mesmo tempo o poder de Deus na sua vida, que lhe deu força e capacidade de conquistar reinos, dominar territórios, avançar sobre toda a terra. Diz a palavra que Davi não apenas dominou e avançou e conquistou Israel, tirando os inimigos de dentro de Israel, como ele também avançou para além das fronteiras de Israel, e todos os reinos à sua volta lhe prestavam honra, porque ele tinha humildade para reconhecer quem Deus era, mas tinha confiança para avançar debaixo da promessa que Deus havia lhe dado. Nós temos uma promessa do Senhor. Esta promessa é sobre nós, é os nossos filhos, é todo aquele que o Senhor, o nosso Deus, chamar. Nós temos uma promessa que é a promessa da vida eterna, mas é uma promessa de governar e de reinar, de avançar, de crescer em glória, de conquistar, de chegar em todos os lugares que o Senhor pré-estabeleceu, predestinou para que cheguemos, e é a confiança que nós temos, pela fé que temos no Senhor, que nos fará chegar nesses lugares. Mas aí Davi, ele faz essa pergunta: o que é o homem? E aqui eu trago à memória o culto de domingo passado. Se você estava no culto de domingo passado, eu falei um pouco sobre as perguntas retóricas do Senhor Jesus para conosco. Jesus é mestre em fazer perguntas retóricas, e perguntas retóricas são perguntas que nos desafiam, que nos impulsionam, que nos provocam uma reflexão. Quando Deus quer falar conosco, normalmente Ele fala conosco através de perguntas retóricas. Não é porque Ele quer saber o que pensamos, não é porque Ele não tem a resposta. Todas as perguntas retóricas que Cristo fez, Jesus perguntou para Filipe: Filipe, o que nós faremos para dar comida a essa multidão? Diz a palavra que Ele só falou aquilo para pô-lo à prova, porque Ele já tinha em mente o que faria.
Diz a palavra que no caminho de Emaús, a palavra que nós pregamos ontem, ele se achegou aos homens que estavam caminhando, falando e discutindo, e perguntou: o que vocês falam? O que vocês discutem no caminho? Ele já sabia o que eles discutiam, era apenas para provocar neles a reflexão. Só que todas as perguntas que o Senhor nos faz, Ele já nos responde, e Ele nos responde na sua própria palavra. Tudo que o Senhor nos pergunta, a sua palavra nos responde. Tudo que Ele nos pergunta, na sua palavra já está a resposta. E quando Davi então, ele faz essa pergunta, ontem pela manhã, sábado, pela manhã, eu acordei, eu não sei se estava dormindo, acordado, meio dormindo, meio acordado, mas o que me despertou no sábado pela manhã foi este salmo: o que é o homem? O que é? A palavra nos responde. E o interessante é que o Senhor, desta pergunta, surgiram mais 3 derivadas delas que se complementam. O que é o homem? O que não é o homem? O que não é Deus? E o que é Deus? Eu creio que se nós soubermos o que o homem é, o que o homem não é, o que Deus não é e o que Deus é, nós teremos elementos fortes nas nossas mãos para andarmos como Davi andou: humildade diante das coisas de Deus e confiança diante das coisas da terra. O que é o homem? A primeira coisa que a palavra nos diz sobre o que é o homem é que o homem sem Cristo é uma criatura de Deus condenada à morte eterna. O homem com Cristo é um filho de Deus, justificado e herdeiro da vida eterna. Guarde isso, porque isso faz toda a diferença. Todo mundo é filho de Deus? Não. Em João capítulo 1, João escreveu sobre Jesus dizendo que Ele é a palavra, e a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio da palavra. Veio para os seus, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram de descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de nenhum homem, mas nasceram de Deus. Quem nasce de Deus? Quem crê e recebe Jesus como seu único e suficiente Salvador e Senhor da sua história. Então só existe um jeito de o homem ser filho de Deus e herdeiro da vida eterna: em Cristo, e somente em Cristo, pois não foi dado nenhum outro nome aos homens pelos quais os homens devem ser salvos, senão o nome de Jesus. Agora eu tenho uma boa notícia: qualquer uma, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não há diferença entre homem, mulher, entre passados, entre histórias, não há diferença. Todo aquele que invocar o nome do Senhor, eu creio, eu invoco, eu confesso, está salvo, e uma vez salvo, herdeiro de todas as promessas realizadas por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Aqui estão os salvos em Deus, em nome de Jesus. Nós somos filhos de Deus e herdeiros desta promessa vitoriosa e poderosa. Esta é uma verdade. Isto é o que o homem é. O que mais que o homem é? Vou apontar o dedo para você, porque a gente adora apontar o dedo para os outros. O homem é pecador. Você é pecador. Agora faça um bem por mim, pela minha saúde espiritual. Olha para mim e diz assim: pastor, tu também é. Fala, por favor, me ajuda, senão eu me perco. Obrigado. É bom a gente cair em si. Nós somos. Existe diferença entre pecadores. Existe o pecador inconsciente que não conheceu Jesus, que não confessou Jesus, que é o pecador condenado à morte eterna. Este é o
pior pecado que alguém pode cometer é não crer, porque Jesus disse: todo aquele que crê terá a vida eterna. Jesus disse: eu enviarei o Espírito de Deus e ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque os homens não creem em mim. Aquele que crê já está salvo, aquele que não creu está condenado. Este é o pior pecado que alguém pode cometer, é o pecado da incredulidade, não crer no que Jesus fez. Isto é morte, isto é fim, isto é literalmente aquilo que está escrito na lápide: aqui jaz, acabou, fim. Para aqueles que creem, ainda que morram, diz a palavra, viverão. Aqui não jaz, aqui só passou alguém, já está em Cristo Jesus. Agora, mesmo salvos, nós temos pecados. Mesmo salvos, nós pecamos. E diz a palavra que aquele que afirma que não tem pecado faz de Deus um mentiroso. Somos estes homens com uma consciência agora do pecado. Quem peca no mundo, quem peca sem Jesus, não tem uma consciência. Quem peca em Cristo agora tem um constrangimento do Espírito que lhe diz: filho, você errou, filha, você errou. Mas não é um constrangimento de condenação, é um constrangimento para aperfeiçoamento, para melhorar, para crescer, para avançar. Mas pecamos. Cada um aqui com o seu de estimação, provavelmente. Um dos pecados que eu, por exemplo, cometo é de ter, por muitas vezes, a língua muito ferina. E isto eu considero um pecado grave para mim, contra Deus. Porque eu sei que Deus me deu uma habilidade com palavras. Eu sei que Deus me deu uma retórica, eu sei que Deus me deu uma capacidade de expressar as coisas de Deus. E essa habilidade de retórica não é para a minha satisfação pessoal, mas é para a edificação do corpo de Cristo. Então a minha finalidade no dom que Deus me deu é edificar, é construir, é acrescentar, é motivar, é ensinar, é trazer crescimento. Mas às vezes a minha língua ferina fala com ódio, fala com ira, fala com vingança, fala com raiva, fala com rancor, fala o que não devia falar, fala o que devia ficar quieto. Isso é um pecado. Tem mais alguém aqui que às vezes fala fora de hora? Não, é só eu. Vamos deixar eu sozinho agora. Vamos, porque é uma pedra, pega aí e joga agora. Então a gente fala, a gente peca no falar. Diz a palavra que quem não peca em falar é perfeito. Se alguém aqui não peca em falar, então está aí o perfeitão. E existem tantos outros pecados de tantas naturezas, de tantas formas. Por exemplo, existe o pecado da mentira. Algumas pessoas são mentirosos compulsivos. Mentem nos negócios, mentem para os filhos, mentem para os pais, mentem para si mesmo, se convencem muitas vezes de uma ilusão que criam na mentalidade, uma mentira e falam aquilo ali. Há quem diga que uma mentira contada várias vezes se torna uma verdade. Não, nunca se tornará uma verdade. Mentira é mentira. Mentira é mentira. Às vezes no ambiente que você trabalha, os negócios são fechados em cima de mentira. Pecados da corrupção, da ganância, pecados da avareza, pecados das imoralidades sexuais, pecados de ódio, pecados de adultérios, pecados e pecados e pecados. Muitos são os pecados. Agora, por que eu estou falando de pecados? Para justificar os meus? Não. Para que todos nós reconheçamos que somos homens e mulheres que pecaram e carecemos da misericórdia do Senhor.
todos pecaram, diz a palavra, e carecem da misericórdia do Senhor, sendo agora, pois, justificados gratuitamente por meio da sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. A questão não é aqui apontar os pecados de cada um, mas nós nos enxergarmos como de fato somos. O homem é de fato pecador. E como é que o homem vence o pecado? Porque Jesus não apenas morreu na cruz para me justificar contra o pecado, para me redimir do pecado. Jesus também morreu na cruz para me tornar livre em relação ao pecado. O pecado já não mais nos dominará. A vontade do Senhor é que nós sejamos libertos. E como é que isso acontece? Pelo arrependimento. Por isso que sem confronto não há arrependimento, sem sofrimento não há aperfeiçoamento. Então o que o Senhor nos chama é para uma consciência do que nós somos. A melhor coisa que tem é nós identificarmos quem nós somos. Sou falho mesmo nessa área. Essa área eu preciso reconhecer que eu sou falho, e agora quando eu falo, e falo que eu não devo falar, eu já não falo sem consciência. Quando eu falo na metade da frase, eu já digo, cala a boca, Senhor, cala a boca, Senhor, perdão, falei de novo, eu não devia ter falado. E essa consciência de ir calando a boca vai nos aperfeiçoando até o ponto que você só pensa, porque aí já fica demais controlar o pensamento, mas não fala. Este é o projeto e o propósito e a ação. Esta é a ação do Espírito em nós. Ele nos conduzirá, Ele nos levará às verdades do Senhor, Ele nos levará ao lugar de santidade. O processo de santificação, ele vai acontecendo, mas é muito importante nós entendermos quem nós somos, para que uma vez entendendo quem nós somos, nós podemos ter a consciência de que somos o que não devemos ser, e o arrependimento nos transformará. Quando Pedro acabou de pregar a primeira mensagem, que 3.000 se converteram, eles não estavam felizes, glória a Deus, eles estavam angustiados. Tá, e agora o que a gente faz? Nós somos pecadores mesmo? Nós estamos sendo condenados ao inferno mesmo? Nós somos o povo da aliança, o povo dos patriarcas, o povo da lei, e nem a lei nós conseguimos cumprir. Nós estamos perdidos. O que fazemos? Pedro saltou e disse: arrependam-se, e cada um de vocês sejam batizados em nome do Senhor Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados, e receberão o dom do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus é quem nos fortalecerá. O Espírito Santo de Deus é daqueles memezinhos de WhatsApp, quando você vai falar: filho, fica quietinho, não fala nada não, vai nos ajudando. Mas é importante nós reconhecermos o que nós somos. É importante também nós reconhecermos o que nós não somos, o que o homem não é. Eu fiquei refletindo ontem o dia inteiro: Senhor, o que o homem não é? O homem não é odiado. O homem não é desprezado. O homem não é refutado. Porque por causa dos nossos erros, muitas vezes nós nos anulamos. Nós fugimos. Nós temos o complexo de Adão, que pecou e se escondeu. Eu sou pecador mesmo, quer saber de uma coisa? Eu vou parar de ir na igreja porque não tem jeito para mim. Se aqui dentro está difícil, lá fora é impossível. Se ouvindo a palavra toda semana, nós estamos lutando com a carne todos os dias, imagina sem a palavra, que é o fortalecimento do Espírito, que é quem vence a carne. Só que o que colocam no nosso coração, o que o inimigo das nossas almas faz: você não merece, você não é digno, você nunca vai dar em nada, você não presta, você é pecador mesmo e não tem jeito para você, então sai fora e não atrapalhe os outros.
E o Senhor está dizendo para você: você não é desprezível, você não é amaldiçoado, você não carrega mais heranças hereditárias de maldição sobre a sua vida. Na cruz do Calvário eu quebrei toda a maldição, na cruz do Calvário eu te libertei de todo o pecado, na cruz do Calvário eu te redimi de todos os problemas, e agora eu vou com você, segurando você na sua mão, e se você permitir, o teu coração não se fechar, até o dia em que eu voltar você estará pronto, porque eu comecei uma boa obra, e eu não vou abandonar, até o dia que eu voltarei para te buscar, santificado e regenerado na sua totalidade. O homem não é um acidente biológico. O homem não é um estrondo do acaso do universo. O homem é o resultado do planejamento de Deus, que em Gênesis capítulo 1 disse: façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. A Jeremias ele disse assim: antes de formá-lo no ventre, eu te escolhi. O próprio Davi no Salmo 139 diz assim: Senhor, Tu me fizeste de modo especial e admirável. Você cresce ouvindo, fazendo trabalhos de colégio, de faculdade, dizendo: não, tudo é acaso, é um boom. E isso tira o senso de propósito da sua vida. Já que eu sou fruto do acaso, eu vim sei lá de onde, vou sei lá onde, então eu não tenho nada o que fazer nessa vida. Diz a palavra que se só temos esperança para agora, somos de todos os homens os mais dignos de misericórdia. E esta falta de compreensão sobre o que o Senhor de fato tem para a sua vida, que você não é um acidente, você não é um acaso, ainda que você seja fruto de uma relação que nunca deu certo, de pais que se encontraram sei lá porquê, de gente que nunca te amou. A concepção só existiu e a formação só existiu porque o Senhor estabeleceu para a sua vida um propósito claro. Até a manipulação genética que hoje, por causa da liberação que o Senhor dá, de um homem podendo interferir com bebês de proveta, com inseminação artificial, a ciência sabe que o feto é formado no ventre, mas não sabe como se faz. Porque isto é uma designação do Senhor. Ele nos forma no ventre das nossas mães. Então você não é um acidente biológico. E isso não é para encher o teu coração de orgulho, realmente eu sou o cara, não. Isso é para que você entenda que você tem uma missão que é maior do que a tua própria vida, que diz respeito para além da tua própria existência. E é esse significado de propósito e essa compreensão que vai fazer com que você aceite um dia o chamado do Senhor. Paulo disse assim: porque Deus me separou, lá em Gálatas, desde o ventre materno, me chamando quando lhe aprouve me chamar, segundo a sua graça, para que eu me tornasse uma testemunha aos gentios. Paulo sabia que era escolhido desde o ventre, mas foi chamado lá, sabe-se com quantos anos de idade? Quando Deus decidiu que tinha que chamá-lo pela sua graça, Jesus foi e lhe disse: Paulo, vem. Mas foi essa consciência de que a sua vida não era um acaso, que lhe fez tomar a decisão em prol do reino de Deus. Nós vamos agora para o Uruguai. Eu tenho certeza que esta é uma missão que é maior do que nós. Eu prefiro a minha casa, eu prefiro ficar terça, sexta aqui com os meus amigos, eu prefiro fazer o meu esportezinho, eu prefiro dar uma voltinha com o bug que eu ganhei da minha esposa, eu prefiro isso. Quando o Senhor me chamou, há 10 anos atrás, eu tinha acabado de receber uma proposta de ser a proposta perfeita do emprego, do trabalho, com um salário
de multinacional. Mas eu entendi que o Senhor estava chamando era muito maior do que eu. E foi porque eu entendi isto que eu fui capaz de dizer não. Então tem muitas coisas no mundo que você receberá com proposta, que você só dirá não se você entender que você tem um chamado de Deus. Que antes de formá-lo no ventre, o Senhor já te separou para algo. Que o Senhor também te criou, te fez, te formou de forma especial e admirável. Então você não é um acidente do universo. E o que Deus não é? Deus usou um falso profeta para dizer o que ele não era. E um falso profeta que falou o que Deus queria que falasse. Essa semana passada eu vi um podcast sobre alguém falando sobre isso, que eu fiquei admirado, e é exatamente isso. O que identifica um falso profeta? Falar e não acontecer? Botar a mão e não ser curado? O que identifica um falso profeta é a intenção do seu coração. Jesus disse assim, que naquele dia, quando ele vier para buscar, muitos dirão, em teu nome expulsamos demônios. Quem expulsa é o poder de Deus, não é a força do homem. Em teu nome fizemos milagres, quem faz milagres é o Senhor, não é o homem. Em teu nome curamos enfermos, quem cura enfermos é o Senhor, não é o homem. Em teu nome profetizamos, quem profetiza fala dos oráculos do Senhor, da vontade do Senhor para o futuro, mas Jesus dirá a eles, apartai-vos de mim, não vos conheço. Porque o que identifica um falso profeta não é o poder que ele é capaz de exercer. É por isso que muita gente se arrebenta nos dias de hoje, porque olha talento e não olha caráter. O que identifica um falso profeta é a intenção do seu coração. E Deus usou um falso profeta para dizer o que ele não era, Balaão. E qual era a intenção de Balaão? A intenção de Balaão era profetizar por dinheiro, por fama, por poder. E tem muita gente hoje usando dos seus talentos por dinheiro, por fama, por poder, vendendo a igreja, vendendo para a igreja, corrompendo a noiva do Senhor, tratando a igreja de Jesus como uma prostituta e não como uma noiva santa, pura e adornada. E o Senhor diz, falso profeta. E um falso profeta, Balaão, diz a palavra que ele foi tomado por Deus, não foi da carne, foi Deus quem veio, e ele profetizou um oráculo. Ele disse em Números capítulo 23, o que Deus não é? Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso ele promete e deixa de cumprir? Quem tem promessa aqui de Deus? Então entenda uma coisa, Deus não mentiu ao teu respeito. Se Deus abriu a boca, é a verdade. Se é a verdade, nada se pode contra a verdade, tão somente em favor da verdade, e a verdade se cumprirá, porque Deus não é homem para que minta. Os homens são mentirosos. Romanos 3 diz, sejam todos os homens mentirosos e Deus verdadeiro. Nós lá nos nossos pecados, lá de trás, que eu já disse para você que nós somos, a gente mente aqui, mente acolá. Deus não mente. Deus fala, Deus cumpre. Deus fala, Deus age. Deus, depois de falar, tudo acontece. Então o que você precisa é só uma palavra, basta uma palavra e a tua vida será transformada. Que seja hoje a palavra que você está esperando em nome de Jesus, que a palavra que hoje está sendo ministrada aqui, a palavra do Senhor seja aquilo que hoje você veio na procura, esperando do Senhor uma resposta, e esta palavra traga à existência coisas que não existem como se já existissem. A palavra do Senhor, a palavra de Deus. Deus não é homem para que minta. E Jesus, que não é homem para que minta, declarou em Mateus 24, por causa do aumento da maldade nos últimos dias, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim, será salvo. Perseverar o quê? Perseverar no quê? No amor. No primeiro amor,
No amor que Jesus Cristo ensinou o menino lá, o jovem, quando perguntou qual é o maior mandamento, Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento, com todo o teu coração, com toda a tua alma. Jesus está dizendo que por causa do aumento da maldade, os homens serão maus, os nossos companheiros muitas vezes de caminhada serão maus, a sociedade então é maldade pura, mas por causa do aumento da maldade no mundo, diz a palavra que o amor de muitos se esfriará, o amor a Deus se esfriará. Deus, cadê tu? E Jesus diz: não, aquele que não corromper e perseverar até o fim, eu sei que o meu Deus é bom. Eu sei que todas as coisas estão no controle de Deus. Eu não vou me corromper, eu não vou me tornar como todo mundo. Não é porque está todo mundo indo para lá que eu vou para lá. Eu vou ficar aonde o Senhor me estabeleceu. Eu vou permanecer no amor de Deus, o amor que primeiro me amou. E foi por causa do amor dele que eu não fui consumido. É por causa do amor dele que nós estamos vivos. É por causa do amor de Deus que hoje o dia amanheceu para nós. E Jesus disse: quem perseverar nesse amor será salvo. Lá no Apocalipse, Jesus dá uma exortada na igreja de Éfeso, dizendo: contra você, porém, tenho algo, você abandonou o primeiro amor. Lembre-se de onde você caiu, e te arrependa, e volte a praticar as obras que você praticava no princípio. Sabe aquelas obras do primeiro amor, do convertido? Pode ver alguém que quer ajudar, não pode ver uma coisa na igreja que quer se meter, ele está toda hora fazendo alguma coisa, ele ama, ele não pode ver um amigo que quer convidar para vir para a igreja. Você sabe esse primeiro amor? Tem um monte de gente aqui dentro que abandonou. E o Senhor está dizendo assim: ó, te lembra da onde você caiu. Talvez você não caiu sozinho, talvez alguém botou o pé assim, ó, cai aí miserável, e você tropeçou e deu com a cara no chão, mas foi você que caiu. E o Senhor está dizendo assim: te arrependa, te levanta e volta a praticar as obras do início. Eu quero as primeiras obras, eu não quero agora outras obras, eu quero aquela. Eu quero o teu coração como era lá atrás, quando eu te salvei. Se você não se arrepender, Jesus amado, Jesus em Apocalipse: eu virei até você e tirarei o candelabro do lugar. Se você for em Apocalipse capítulo 1, você vai ver que o candelabro tem um significado. O texto é cheio de símbolos, mas o candelabro tem um significado. Qual é o significado do candelabro? A igreja. Tem gente que perde o primeiro amor e diz assim: eu não vou mais para a igreja, não quero mais ir para a igreja. Não é você que não foi mais, é Deus que tirou ela de você, para que você não amargure quem ficou. Porque a igreja é lugar de comunhão, de celebração, de amor, de manifestação, de cuidado, de zelo e de compromisso com Deus. Então o Senhor, cheio de amor, está dizendo assim: o que eu não sou mentiroso, eu não sou homem para que minta. Eu quero uma igreja que me ame em primeiro lugar. Eu quero uma igreja que pratique as boas obras do princípio, as primeiras obras. Eu quero uma igreja, porque diz a palavra lá em Apocalipse que os candelabros são a igreja. Diz a palavra que ele anda no meio dos candelabros. Jesus, o nosso Senhor, está caminhando hoje no nosso meio, e os seus olhos como chama de fogo estão olhando, sabe para onde? Para dentro do nosso coração. E aonde ele encontrar amor, aonde ele encontrar compromisso, aonde ele encontrar perseverança, ele declara: você está salvo, você está guardado, você está protegido. Nada será capaz de te arrancar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E o que Deus é? O que o homem é, o que o homem não é, o que Deus não é e o que Deus é. Deus é Pai. Deus é um Pai cheio de misericórdia e de bondade. Quando eu perdi o meu pai era um bom pai. E quando eu o perdi, eu fiquei sem referências, fiquei perdido, fiquei frustrado, fiquei fora de eixo, fiquei cheio de questionamentos e medos. E o que me ajudou
a viver o que eu estou vivendo hoje foi conhecer a paternidade de Deus. O teu pai eu trouxe para mim, mas agora em diante eu serei o teu pai. Talvez a paternidade que você experimentou não foi uma paternidade abençoada, abençoadora, cuidadosa, relevante, importante, presente. Mas deixa eu falar uma coisa para você: ainda que o teu pai tenha te abandonado, o Senhor jamais te abandonará. Ele é o pai que você precisa, que te conduzirá, que guardará, que será o porto seguro para a sua vida. Deus é pai. Talvez você diga: eu não tenho que reclamar do meu pai. O meu pai é um grande homem, é um homem que cuidou, que é importante, que é relevante, que é presente. Glória a Deus por isso. Chegou próximo do que Deus quer que sejamos como pais, mas ainda assim o teu pai biológico, por melhor que seja, não se compara com o Pai Celestial que está nos céus, de mãos estendidas para você e para te orientar e te dizer coisas que o teu pai jamais saberá na terra. Deus é pai. Deus é amor. Tanto amor que deu. Deus é a expressão, Deus é o próprio amor, Deus é a essência. O amor é Deus. Deus é justo. Por isso a justiça do homem pode falhar. Talvez você tenha sofrido muitas injustiças. A do Senhor jamais falhará. Talvez você não compreenda o que você está vivendo agora, mas deixa eu dizer uma coisa para você: cetro de justiça é o cetro do seu reino, e da mão do Senhor ninguém arranca esse cetro. O reino de Deus é justiça, paz e alegria. Deus é justo. É tão poderoso isto, porque em muitas situações da nossa vida a gente acha que está sendo injustiçado, e até estamos sendo pelos homens injustiçados, mas a justiça de Deus ninguém corrompe. Lá na frente, coisas que você sofreu hoje de injustiças, estava favorecendo e promovendo a justiça de Deus, e você vai dar glória a Deus. Você vai dizer: obrigado por aquilo que eu passei, porque o que tu me deste é muito melhor. Justo é Deus. O que Deus é? Deus é fiel. Fiel é Deus que nos chama para a sua comunhão. Fiel é Deus que mesmo quando somos infiéis, Ele permanece fiel. Deus é fiel, não se esqueça disso. Deus é santo, e Deus espera que nós nos esforcemos para nos tornar santos. Sede santos como Deus é santo. Esforcem-se para serem santos, porque sem santidade ninguém agradará ao Senhor. Santidade não é você andando com cara de santo. Santidade é você separado de tudo aquilo que corrompe o que Deus está fazendo na sua vida. Santidade não é aparência externa. Santidade é um relacionamento interior com o Senhor. Deus é antes de todas as coisas. Certa vez Jesus disse assim: antes de Abraão nascer eu sou. Quando Moisés foi enviado por Deus ao povo do Egito para ser o libertador, ele disse: quando eu chegar lá, o que eu digo? Quem me enviou? Ele disse assim: diga que o eu sou te enviou. Deus é antes de todas as coisas. Antes de nós nascermos, antes de nós acordarmos hoje, Deus já é. Deus é tudo em todos. Por isso não tema. E Deus continuará sendo Deus, ainda que tudo ou todos deixem de existir, Deus continuará sendo Deus. E hoje nós estamos aqui porque o Senhor tem nos ajudado. Nós estamos aqui porque a força do Senhor tem nos fortalecido. Nós estamos aqui porque nós estamos em cumprimento àquilo que Jesus Cristo nos mandou fazer. Fazei em memória de mim. O que Jesus espera que sejamos então? Jesus espera que este culto de ceia seja um culto para fortalecer a nossa aliança, como filhos obedientes. Jesus espera que este culto nos dê consciência de que nós somos no mundo, a luz do mundo. Brilhe a vossa luz diante dos homens, para que todos vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Jesus espera que nós sejamos o sal da terra, gente com sabor, gente com gosto, não gente insonsa, não gente morna, mas gente determinada, gente que como Davi olha para os céus com humildade, mas olha para a terra com confiança.
Gente que vai sair daqui na segunda-feira e vai avançar. Sabe aquele negócio que você tem que fazer? Vá com a cabeça erguida, vá crendo no Senhor, vá sabendo que o Senhor vai te dar as palavras e você vai acessar. Você não vai precisar mentir, você não vai precisar roubar, você não vai precisar corromper. Você simplesmente será uma luz acesa, um sal naquele lugar, e aquele lugar será dado a você, porque aonde você pisar, a planta dos seus pés, diz a palavra, esta terra eu te darei por herança. Ele nos coroou, Ele nos abençoa, Ele espera que sejamos o seu povo, o povo do seu pastoreio. Como disse Paulo aos Efésios, por isso se esforcem, sejam completamente humildes e dóceis, façam todo o esforço possível para manter a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, assim como a esperança pela qual vocês foram chamados é uma só, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos e por meio de todos, a Ele a glória para todos sempre, de todos. Então às vezes a gente acha que nós estamos uns contra os outros, ou ninguém pensando na gente. A verdade é que nós temos a batalha comum, a batalha de todos nós. A nossa batalha é muito parecida, a nossa batalha é a mesma. E é o esforço da unidade pelo vínculo da paz que nos dá a capacidade de vencermos todas as adversidades. E é isso que somos como igreja, e é isso que o Senhor quer fazer em Itajaí através da igreja CI. O que o Senhor está promovendo através dessa igreja é uma luz acesa aqui no bairro Dom Bosco, Ressacada. Eu não sei nunca que direito que bairro é esse, mas espiritualmente existe uma luz acesa aqui, e as pessoas dessa sociedade já estão vindo até nós, e o que vai impressioná-los quando eles entrarem aqui não são as paredes, é a unidade do povo de Deus, que está sujeito a um só Senhor, um só batismo, uma só fé, uma só palavra, uma só esperança, um só Deus e Pai, que é Pai de todos. Ele é Pai de todos. Amém? Vamos nos colocar de pé e vamos celebrar a ceia do Senhor.